Olá pessoal, eu me chamo Edmar Santiago, sou apresentador da TV Vivo Sertão e hoje viemos aqui bater um papo, conhecer a doutrina do Santo Daime, né? Bater aqui um papo bem legal aqui com o Cláudio Neto, tá abrindo aqui as portas da igreja, tá nos recebendo e viemos aqui, né? Conhecer um pouco, aprender um pouco com ele. Bom dia, meu amigo Cláudio. Bom dia, Santiago. Dizer que é uma satisfação muito grande. Né, já estava agendado, já fazia uns dias nossa entrevista, mas só acontece quando tem que acontecer. Com certeza. Então fique à vontade para você se apresentar para os nossos ouvintes, né? Pessoal que acompanha nosso canal, nossa TV, tanto no Instagram como no YouTube. Fique à vontade para se apresentar e vamos conversar. Pronto. Como o Santiago me apresentou, né, me chamo Cláudio, sou o dirigente, né, espiritual aqui do Ponto de Luz do Santo Daime, Céu da Mata Branca, que fica na cidade de São Raimundo Nonato, né? Aqui na zona rural da cidade, na comunidade Pelado dos Cardosos, né? Nossa casa tem 3 anos de funcionamento aqui na região e a gente está aqui para explicar um pouco o que é a doutrina, como a casa surgiu aqui no meio dessa caatinga, né? Rapaz, aqui no meio desse sertão. Que cenário, eu estou aqui encantado, é um cenário muito maravilhoso, estamos no meio da caatinga, Caatinga que eu conheço muito bem também, assim, não aqui a região, eu conheço a Caatinga do nosso querido Piauí, né? É uma Caatinga igual aqui, é um mameleiro, favela, estamos bem no centro da mata mesmo, uma energia muito massa, muito boa. Mas Cláudio, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo e para mim também, que eu não conheço, vejo falar. Eu vou tirar a parte do santo, vou perguntar o que significa, o que é Daime. Então, o Daime, né, ele vem da história do mestre Irineu, né? Vou começar contando um pouco da história da doutrina, sim, né, fica à Santiago? vontade. O Santo Daime, ele surgiu, né, através de um homem, de uma entidade, né, que veio aqui à Terra, né, chamado Raimundo Irineu Serra, maranhense, né, nasceu no Maranhão, mas foi trabalhar no Acre, né, na região da floresta amazônica, como seringueiro, né, na época da retirada da seringa. E ele lá conheceu uma bebida, né, através dos xamãs peruanos, né, que ele estava ali na divisa com o Peru, ele conheceu uma bebida chamada ayahuasca, que era chamada de o vinho das almas, né. E ele decidiu consagrar essa bebida, e depois que ele consagrou a bebida, passou um tempo conhecendo, até quando ele recebeu a doutrina, né, que até então não tinha nome. E ele diz que essa bebida, né, esse ritual, ele dá tudo o que você procura, né? Então você tem que ir lá e pedir o que você está procurando. Então, dai-me luz, dai-me amor. Então, o nome Daime, ele vem disso. Daime. Foi uma descoberta dele? A bebida? A bebida? Não, a bebida ela tem um uso milenar. Né? Ela é uma já existia. Isso, ela é utilizada pelos povos indígenas ali da região amazônica há milhares e milhares de anos. Então, o mestre Irineu, na verdade, ele conheceu a bebida, né, a ayahuasca, com os povos indígenas, né, os originários ali daquela região, e ele recebeu a doutrina, né, a doutrina do Santo Daime. Com conhecimento ali dentro, né, ele começou a ter suas mirações, que são essas visões espirituais que ele teve, né, e ele recebeu um chamado, né, da espiritualidade, né, para se resguardar por alguns dias. Ele teve uma miração de uma senhora entregando o mundo para ele, né? E dentro desse mundo tinha a santa doutrina, né? Que é o Santo Daime. Ele sonhou e teve uma miração, né? Ele não estava dormindo, ele estava num trabalho espiritual, onde ele consagrou a bebida. Entre o sono e a realidade, no caso. É no mundo que a gente não vê, né? No mundo que a gente não vê. Exatamente, né? A espiritualidade. Cláudio, me diga uma coisa, o pessoal fala, né, a gente escuta por aí que ela causa um efeito, né? Como esse efeito? Então, Santiago, o Santo Daime, ele é uma bebida, né? A ayahuasca, ele é uma bebida que ele é uma bebida enteógena, né? Ela tem um efeito que ela só vai ser, esse efeito ele só vai poder acontecer se ele estiver dentro de um trabalho espiritual. Então, esse efeito, ele é muito individual, né? O Santo Daime, a bebida, ele vai trabalhar a sua individualidade, né? O seu autoconhecimento. Então, eu não tenho como dizer para você qual vai ser o efeito se você, por exemplo, consagrar a bebida. Né? O que eu posso dizer é que ele vai despertar o que há dentro de você. Então, no caso, eu posso tomar ela aqui agora e talvez não sentir nada. Exatamente. Tem que fazer parte de um processo, de um ritual espiritual para... Exatamente.
Ô, Cláudio, me diga uma coisa, quais são os trabalhos feitos na casa, assim, em termos de trabalho mesmo que vocês, ou dos dias que vocês vêm, como é que funciona, quais são as finalidades, você pode explicar um pouco aí pra gente? Pronto, Santiago. Dentro da doutrina do Santo Daime, a gente segue um calendário, né? Um calendário que ele vem da Icéfalo, né? Que é a nossa regente maior, né? Que vem lá do céu do Mapiá, que é a Catedral do Santo Daime, né? Que fica na boca do Acre, né? Lá na floresta amazônica. E a gente segue esse calendário, né? A gente tem os trabalhos por mês, né? Que são 3 trabalhos oficiais por mês, que geralmente são primeira segunda-feira do mês, que é a Santa Missa, que é voltado para as santas almas, né? Que a gente está ali fazendo a caridade, rezando por aquelas almas que estão perdidas na escuridão, que estão buscando a santa luz. Então a gente faz esse trabalho voltado, né? Para a iluminação desses espíritos. E a gente tem os trabalhos de concentração que são feitos dia 15 e dia 30 de todo mês, né? Que é um trabalho que é voltado para o autoconhecimento, onde a gente tem um tempo de parar, né? De meditar e olhar para dentro da gente, né? Porque o intuito do Santo Daime é a gente se olhar, se melhorar enquanto pessoas, né? Aprender a conviver nessa matéria, né? Que não é tão fácil. E também temos outros trabalhos, né? Como os trabalhos de curas, que são realizados aqui dentro da nossa casa também, né? Temos os trabalhos de festa, né? Que são os bailados, como a gente teve agora em janeiro, os Santos Reis, né? Temos o Festival de São João, o Festival de final de ano, com a festa de Nossa Senhora da Conceição, Natal, final de ano, então a gente tem essas festas de Já isso, tem um calendáriozinho todo isso, um montado. calendário todo Ei, montado. Cláudio, me diga uma coisa, eu entendo assim um pouquinho da Umbanda, Sim, né? Me diga uma coisa, o Santo Daime vocês recebem incorporação, é parecido com a Umbanda ou não? isso depende do trabalho, né? A gente tem alguns trabalhos, né? A gente tem algumas casas que trabalham com um bandaime, né? Que é a mistura das doutrinas, né? Que é essa as doutrinas se uniram, né? E tem um bandaime onde tem os trabalhos específicos, né? Para manifestação espiritual. Com a Mas incorporação, não né? são todos os trabalhos que a gente tem essa manifestação, né? A espiritualidade ela se manifesta de outras formas sem ser a incorporação É porque durante os assim, trabalhos. aqui na nossa cultura, né, aqui no Nordeste, a gente sabe que o forte geralmente é o rezador, o Isso, benzedor, né, a sim. rezadeira, a benzedeira. Temos muito aqui na nossa região. A Umbanda está se expandindo agora. Mas me diga uma coisa, sendo daqui, você é natural de São Raimundo, Isso. sendo daqui de São Raimundo, como foi o seu contato com o Santo Daime, já que é uma, digamos assim, uma religião, uma doutrina diferente e é a primeira aqui de vocês na nossa região, é a primeira casa, né? Isso. Como foi que você chegou até esse contato? Então, Santiago, eu fui morar fora, né, como a maioria das pessoas que querem estudar, né? Eu fui morar na cidade de Parnaíba, que fica no litoral aqui do estado do Piauí, e conheci, né, dentro da universidade, com algumas amigas minhas que começaram a frequentar o Santo Daime, né, uma casa chamada Céu da Maré Cheia, que fica na cidade de Luiz Correia, e me despertou a curiosidade de conhecer também, né? Elas falavam sobre as experiências delas, né? Eu ficava até meio assustado, né? Porque quando a gente escuta por fora, a gente pensa que é uma coisa e quando a gente vem, a gente descobre que a espiritualidade ela nos abraça da forma que é para a gente ser abraçado, né? E então eu fui conhecer a doutrina, né? No Céu da Maré Cheia, frequentei alguns trabalhos na casa e me apaixonei pela doutrina, né? Eu até costumo falar que das primeiras vezes que eu consagrei o Santo Daime, eu falei com minhas amigas que eu queria trazer o Santo Daime para São Para Raimundo. São De Raimundo? uma forma de brincadeira mesmo, né? Porque de uma forma, acho que sem pensar, pensando em algo que já ia acontecer, né? E aí quando eu retornei de Parnaíba para cá, né? Que eu voltei a morar em São Raimundo, eu fiquei sem o Santo Daime, né? E eu fui exatamente para Umbanda, né? Trabalhei, fui filho de santo de 2 casas aqui da nossa cidade, né? Tem uma proximidade muito grande com os terreiros de Umbanda aqui. Mas mesmo frequentando a Umbanda, Santiago, né? As entidades falavam que eu não ia me desenvolver totalmente enquanto eu não tivesse na primeira doutrina que eu caminhei, que era o Santo O Daime, né? Santo Daime. As entidades mesmo falavam isso, né? E elas falavam que eu ia ser dirigente de uma casa, né? Que eu ia ter minha própria casa. E, inclusive, né, uma entidade de uma amiga minha, de uma irmã de santo, né, uma baiana, que ela me chama de afilhado, né, ela falou para mim
que em 3 anos eu ia ser dirigente de uma casa, e eu até sorri, né? Eu disse, não tem para onde, Não minha tem, madrinha. tem como. Não tem como, minha madrinha, né? Porque eu não sou fardado na doutrina ainda, né? Porque tem um fardamento dentro da doutrina, mas Tem uma tudo preparação aconteceu. toda, né? Isso, e tudo aconteceu, né? Em menos de 3 anos esse ponto estava levantado, né? Conheci uma grande irmã, né? A Vânia, que é a primeira fardada, né? A fardada mais velha aqui da nossa casa, né? Que a gente se encontrou, ela também tinha a mesma vontade, né? De se firmar mais dentro do Santo Daime. Ela já frequentava lá em Juazeiro, na Bahia. Já tinha um conhecimento Isso, também, né? né? Ela já frequentava lá, que é a cidade mais próxima, né? Que tem Santo Daime aqui, fica na Bahia, né? A 300 quilômetros de distância. E eu comecei a frequentar com ela. Nós nos fardamos, iniciamos um estudo aqui em São Raimundo e começaram a chegar os irmãos, começaram a chegar a Irmandade e a gente se viu, né? Abrindo nosso ponto aqui. Vocês hoje são quantos participantes aqui do templo, aqui da igreja? Cerca de 15 a 20 pessoas, né? Entre fardados mesmo da casa, nós temos 8. Né? São 8 pessoas fardadas, temos algumas pessoas que estão se preparando para o fardamento. Fardado que você fala é uma pessoa que já teve uma preparação, né? Isso. O fardado da doutrina é quando você firma um compromisso com a doutrina, né? Entendi. É um ritual de você, como se fosse um batizado, digamos assim, né? Você está se iniciando dentro da doutrina. Você vai vir como visitante, vai continuar ali vindo os trabalhos. Conhecendo, né? Isso, aí a gente tem um período que a gente chama de noviçato, né? Onde você vai estar noviçando, conhecendo ali um pouco da doutrina, dos rituais, mais adentro, não só participando dos trabalhos. Aí você faz o fardamento, onde você coloca uma estrela no seu peito, firmando o compromisso seu com a espiritualidade Aí e com a você diz, doutrina. agora eu sou do Santo Daime. Exatamente. Cláudio, me diga uma coisa, em dias de trabalho é aberto? Nossa casa ela recebe visitantes, né? Mas a gente tem todo um processo para receber as pessoas, né? Não é só tipo, Isso. chegou aqui já vim direto, não, né? Tem que ter um contato antes processo. com a casa, né? A gente faz uma entrevista de anamnese com a pessoa, né? Porque não são todas as pessoas que podem fazer o uso da bebida, né? A gente tem que seguir todo um regulamento, né? Que para o Santo Daime ser liberado para o uso, né? Teve que ter esse regulamento para ser feita a entrevista, né? E a pessoa assinar um termo que ela quer participar do trabalho. E a doutrina do Santo Daime, ela não proíbe você de, por exemplo, frequentar um terreiro de Umbanda, ou seja, de você, sendo filho daqui da casa, não é proibido você conhecer outras religiões, não, no caso. O Santo Daime, ele abraça toda a espiritualidade, né? Toda a espiritualidade. Então, a gente acredita que cada espiritualidade dela é individual. Então, não tem como a gente tentar, né, impedir a espiritualidade do outro indivíduo. Então, cada um, ele segue, né, claro, mantendo os seus compromissos. Se ele quer se manter aqui dentro da casa, ele mantém os compromissos com a casa, mas sua espiritualidade ela é individual. Né? Você está livre para se conhecer e conhecer a espiritualidade. Muito bem, aguarde só um pouquinho aí que nós vamos agora para a segunda parte